Cada um precisa suprir as suas próprias necessidades. Isso é ecológico. É um processo. Qual é o processo de um sistema ecológico? Onde ele se retroalimenta. E hoje a sociedade está num padrão em que um alimenta o outro. Então fica sugando o outro. E aí quando o outro não dá, gera uma dor. Ele foi embora, ele me abandonou. Então o que eu preciso? O que pega em mim é que eu já reparei que várias coisas na minha vida eu começo e aí depois parece que eu meio que eu dissipo, sabe? Parece que aquela coisa vai se diluindo, vai se diluindo. E eu percebi que às vezes eu acho que eu sou um pouco até imprudente, né? Foi o que aconteceu comigo no Mano Master. Como é que eu posso dizer? Parece que eu faço as coisas muito, não tão profundamente. Talvez seja por isso que eu dissipo, né? Aí eu levei uma chamada, né, do Pai Francisco, e eu tô voltando, porque eu quero me descobrir, eu quero saber o que eu vou conseguir pegar e agarrar. Eu ainda não consegui entender o que eu vou pegar e agarrar. Entendi. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para todo mundo, para eles conseguirem compreender, tá? Uhum. Então, ó, a Elisângela, ela falou que ela é do Mano Master. Então, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas entenderem o que é, porque você falou do Pai Francisco, senão ninguém vai compreender exatamente, para ajudar todo mundo. Então, é assim, nós temos o curso de radiestesia na prática, que é o que está com as inscrições abertas agora. As pessoas que fazem o curso e querem ampliar, querem evoluir, querem ir para um outro nível de conhecimento de energia e espiritualidade, aprofundar ainda mais nisso, entram no humanoterapeuta, que é um curso que a gente fala de energia e espiritualidade com mais profundidade. E aquelas pessoas que querem seguir com a gente, com a possibilidade de virar um terapeuta profissional, de montar seu próprio espaço, de repente, futuramente, virar um parceiro nosso, né? Ela entra numa mentoria que a gente chama de Humano Master. E essa Humano Master, a gente está mais presente, mais junto ainda, criando a possibilidade da pessoa de fato praticar, né? Na verdade, incentivando, ajudando ela nesse processo. E a Elisângela faz parte dessa mentoria. E a gente tem um grupo bem fechado, bem coeso, que as pessoas vão colocando as suas dores, as suas dificuldades no processo do desenvolvimento dentro do terapeuta, né? Trabalhando como terapeuta. E aí, Elisângela colocou ali umas questões. E aí, quando ela disse que o Pai Francisco deu uma bronca, na verdade, assim, o Pai Francisco é um dos nossos guias que nos orientam dentro desse processo, que ajudam nesse processo do desenvolvimento da espiritualidade, tá? E aí é disso que ela tá falando para todo mundo entender. E aí o que eu coloquei, o que eu peguei aqui, Elise, é assim: você usa, você fala que você tem vontade de se descobrir, né? De agarrar. Mas o que eu queria entender é o que você acredita que seja esse agarrar? Porque agarrar ele gera apego, né? É uma palavra que gera um movimento de agarrar, de apegar, de ser seu, de ter posse. E na verdade, o processo é totalmente de liberar, de soltar, né? Tudo aquilo que a gente agarra, que a gente fica, é isso, a cabeça fica pensando, eu não estou soltando, eu estou impedindo, parando, fazendo o efeito zenão dentro de um processo da física quântica. Então, assim, voltando para isso, assim, você quer agarrar. Quando você diz que você dissipa, tem uma coisa que fica na minha cabeça. Vamos por outro caminho para depois a gente encontrar esse dissipa e essa imprudência. O que é que faz você feliz?
Independente de ser uma profissão, independente de ser uma coisa aceitável ou não aceitável para as pessoas, o que é que quando você está fazendo, ou quando você fazia, quando você era pequena, te fazia feliz, Você sabe que alegre? essa questão, você sabe que toda vez que eu escuto você perguntar assim para as pessoas o que você era quando você era pequena, né? O que te fazia feliz? Eu vou te falar que eu não tenho recordações de que eu era alguma criança feliz, Tá. sabe? Eu, eu, eu sempre fui muito, sabe aquela criação que estava muito quadradinha, eu não podia fazer nada, eu não podia brincar de nada, tudo era proibido, então eu não podia nem achar uma expressão minha, falar assim, olha, eu era assim, sabe? Eu não consigo saber como eu realmente era. Tá, mas vamos lá. Mas você consegue se lembrar o que é que você gostaria de brincar que não deixaram você brincar? Ai, eu acho que eu gostaria de ser mais espoleta, mais, sabe, falante. Eu me lembro de eu perguntar para minha mãe, eu falo, mãe, posso ir no banheiro? Eu estava sentada na sala, sabe? Tá. Poxa, eu tinha que pedir permissão para tudo, até para ir no banheiro, né? Isso eu acho que depois eu fico falando, meu, isso era muito louco, né? E eu queria ser mais solta, sabe? Uhum. Poder falar o que eu queria, poder fazer o que eu queria. Eu não podia fazer esse tipo de coisa, então eu acho que isso é uma coisa que me incomoda Tá. Então você tinha que referente à minha infância. pedir permissão para tudo, você queria ser Pra mais tudo. solta. É. É isso. Estou usando as Uhum. palavras que você me trouxe. Sim. Tá. Quando hoje, agora deixa a infância lá. Quando hoje, ou na sua vida, enfim, você gosta de fazer, você está fazendo alguma coisa. O que que você gosta de fazer? O que que é gostoso quando você está fazendo? Pode ser qualquer coisa. Eu gosto de ficar vendo filme na Netflix. É qualquer coisa, entende? É só Uhum. pra gente encontrar esse padrão. Olha, eu gosto de cuidar. Ok. E Eu gosto de cuidar. Tanto, vamos supor, se eu vou pegar, cuidar da casa, eu gosto de cuidar com capricho. Se eu vou fazer alguma coisa, eu gosto de cuidar. tá. Cuidar, gosta de cuidar e gosta de fazer com capricho. Tá. Vamos lá. Quando você gosta de cuidar, independente do que seja, qual é das pessoas ou da casa, ok? Qual é o sentimento, Elis, que você tem vontade que essa pessoa que você está cuidando, ou essa casa que vai ficar arrumadinha, caprichosa, o que você quer que essa pessoa, seja a sua família ou qualquer pessoa, ou você mesmo, sinta quando entrar nessa casa ou quando for cuidada, Eu entendi agora. Acho que é o valor. né? Qual é o valor? Vamos supor, olhar para aquilo que eu fiz, alguém olhar para Hum, aquilo que eu fiz e falar assim, nossa, que legal que você fez, tá. sabe? Realmente valorizar uma coisa que eu fiz. Valorizar algo que você fez. Tá. Você valoriza o que você fez? Eu acho que eu me dedico, mas Hum, talvez eu não, sim, como se fosse assim, parece que o que a pessoa fala é a recompensa, não o que entendi. eu fiz. Tá. Entende onde é que está o ponto? Você está Uhum. procurando, então é o valor. Então, quando você não faz para o outro, você faz para você. É. Ó, vamos lá, para você compreender. Se você der valor para o que você faz, o seu valor para o que você faz, você não precisa que o outro valorize. Se o Uhum. outro valorizar, ótimo, que delícia. Se ele não valorizar, não me importa, porque eu valorizo. Então eu faço por amor, independente do valor que alguém vai dar ou não. Então eu não vou mudar toda hora.
Porque eu faço porque aquilo me faz feliz. Expressa um valor que existe em mim, para mim. Se eu estou esperando do outro essa valorização, a cada momento eu vou mudar, porque eu preciso responder à expectativa do outro. E existe, e cada um tem uma expectativa. E o que é valor para um não é valor para o outro. Aí eu vou ter que fazer quantas coisas diferentes para agradar cada uma das pessoas. Entendeu? Porque um sente o valor se eu fizer assim, o outro sente o valor se eu fizer assim. O outro gosta que eu coloque na casa a luz, o outro prefere sem luz. Como é que eu vou agradar os dois? Aí você vai se virar em mil, você vai tentar ser milhares de pessoas que você não é. Em algum momento isso vai esgotar sua energia, você não vai conseguir. Cansa. E aí você vai desistir, né? Você vai dissipar, que foi a palavra que você usou, entendeu? Então, na verdade, é esse valor do que você faz. E aí o que eu quero colocar, como você tá já é Humano Master, enfim, tá caminhando para esse processo de ajudar o próximo, de fato ser um terapeuta, um soldado da luz, um agente transformador, nas pessoas, né? Despertando esse amor que já existe dentro delas, que na verdade é só isso que a gente faz, a gente não vai mudar nada, na verdade a gente está levando as pessoas para a essência e não para um outro lugar além do que ela já é perfeita. Qual é o processo? Uma pessoa, ela busca um terapeuta, não só um terapeuta, estou dizendo aqui porque é uma linguagem comum para a gente, para quem está nesse grupo, enfim. Mas principalmente um terapeuta. O terapeuta, ele tem enquanto energia ajudar o outro, ofertar alguma coisa para que o outro melhore, não é? Ok, então eu oferto. A minha energia seria uma energia de dar. Eu dou algo que ele precisa, eu gero um valor para ele, não para mim. Se eu dou algo que ele precisa, ele me encontra. Certo? Sim. Se eu estou fazendo para dar valor para ele, eu estou dando. Se eu estou fazendo para que ele valorize, porque eu preciso do valor dele, eu não estou dando. Eu estou pedindo. E aí o que acontece? Ele busca alguém para doar energia. Só que o terapeuta tem que estar pronto para quê? Para doar a energia. Aí sintonizou. Um que precisa com o outro que oferta. Feminino e masculino em equilíbrio, tá? Se eu estou procurando alguém que dê para mim e ele procurando alguém que dê para ele, o que eu estou fazendo? Expelindo. Entende? Eu procuro alguém que me valorize. Ele procura alguém que valorize ele. Então, nós estamos procurando a mesma coisa. Neste caso, os dois estão só, por exemplo, no feminino, que é só o receber. Você quer receber, ele quer receber. Tá faltando o masculino. Quem é que vai doar? Quem é que vai ofertar? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Tem o feminino e o masculino. Então, nesse primeiro momento, você precisa equilibrar este masculino e feminino dentro de você para que você possa ofertar para a sua parte que precisa receber. Então, é dar o valor para aquilo que você faz para você e não para o outro. Porque até quando você faz a casa ficar bonita para o outro, você não está ofertando tecnicamente, porque o que existe por trás, um padrão profundo, é de receber, não de ofertar. Aí quando o outro não dá, ou porque ele não está prestando atenção, ou porque ele não gosta daquele jeito, a expectativa dele ou a sensação dele é diferente, luz acesa e luz apagada, tá? Ele não te dá. Aí você faz e fica com aquela sensação, tudo que eu faço não serve. Tudo que eu faço, é sempre pouco. Nunca ninguém reconhece o que eu faço. Nunca ninguém fica feliz e você fica achando que você está fazendo tudo errado.
Quando nem você está fazendo tudo errado, nem o outro está fazendo nada errado. Cada um precisa suprir as suas próprias necessidades. Isso é ecológico. É um processo. Qual é o processo de um sistema ecológico? Onde ele se retroalimenta. E hoje a sociedade está num padrão em que um alimenta o outro. Então fica sugando o outro. E aí, quando o outro não dá, gera uma dor. Ele foi embora, ele me abandonou. Então, o que que eu preciso? Encontrar o amor e o valor dentro de mim, me retroalimentar de mim mesma, e aí eu estou pronto, não para complementar, completar o outro, mas sim para caminharmos juntos, como dois inteiros, e não duas metades. Entendi, Entendeu? Então, essa entendi. valoriza. Aí, se você for lá para sua infância, começa a fazer algum sentido de você perceber que você está tentando, possivelmente, buscar esse valor da sua mãe que só te repreendia. Que tudo que você fazia precisava da permissão. Ou quando você fazia do seu jeito, você era repreendida. Então, ela não dava valor para o que você fazia. Podia ser que ela falasse, não é assim, tem que melhorar, sempre melhorar. E é o que a sociedade está fazendo o tempo inteiro. A gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Nunca tá bom. Sempre tem que ir para o próximo nível. Que nível? Que É. próximo nível? A gente já é perfeito do jeito que é. A gente só Eu pre... até, eu até percebi muito assim que eu queria fazer, eu só achava que eu estava pronta para começar a caminhar quando eu tivesse assim, perfeita, tinindo, né? Isso eu também reparei em mim, que o caminho se faz caminhando, e eu já queria assim, já saber, tá, excepcional para poder fazer um pulso magnético. Aí, quando eu entrei no Mano Massa, eu falei, meu, agora você vai ter que tirar a rodinha dessa bicicleta e o que você já sabe, né, o que eu já sabia, eu tinha que pôr em prática, não tinha que ficar esperando aquilo ficar fantástico, maravilhoso, para ninguém pôr nenhum defeito, talvez, né? Sim, Para eu exatamente. poder fazer com a minha segurança. Então, eu estou buscando isso aqui. É. E o Humano Master, ele tem enquanto função exatamente isso, que é assim, botar as pessoas para fazer, porque eu sei que esse processo que você está passando é muito comum, entende? Não foi diferente comigo, né? A gente, ai, eu não vou fazer. Então, assim, quando eu fico ali colocando vocês para fazerem, vocês ficam meio incomodados. Eu sei que fica. Ai, que eu tenho que fazer. Mas ele tá todo desenhado para botar vocês em prática. Quando eu colocar vocês em prática, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Só que esse medo é, de, de errar faz com que a É, gente não viva as experiências, entende? eu fico no medo de errar. No medo de errar, talvez de ser repreendida, fico pedindo, parece que permissão, né? Uhum. Tem que fazer perfeito, tem que estar certo, eu não posso fazer nada errado. E na hora que eu fui, toda vez assim que eu vejo que eu fui começar a fazer os tratamentos, eu me sentia muito bem fazendo eles. Só que eu tenho que fazer sem expectativa, né? Do outro. Sim. Aí eu ficava assim muito chateada quando uma pessoa, eu vou fazer, mas não, tipo assim, faz a leitura, mas não faz o tratamento. Aí eu ficava pensando, será que eu fiz alguma coisa Não é, errada, filha. entendeu? Não é porque É, cada um tem o seu processo. E uma coisa que a gente fala muito no Humano Master e no Humanoterapeuta, enfim, que assim, cada um tá onde se coloca, né? Se a pessoa quer continuar naquela, ela não tá, ela tá passando por uma dor, um sofrimento, coitada. Não é coitada. Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então, cada um se colocou ali, né? Tá tudo certo, tá tudo perfeito. eu acabava colocando como essa opção dela, como talvez algo que eu não tivesse feito direito. Entendi, mas não é. É isso que a gente É, tem que entender, que o outro, ele não quer melhorar, ele não quer mudar, ele quer que o mundo mude para ele continuar do jeito que ele tá. E aí, quando a gente mostra para ele que tem processos nele que ele precisa trabalhar, ele não quer. Ele não quer. Então, qual é o primeiro processo? É a gente reconhecer que a gente também fez muita besteira.
E que a gente também machucou gente pra caramba no decorrer da nossa caminhada. Então, dentro do nosso tratamento, dentro do nosso processo, a gente vai olhar para isso. Ai, por que que minha vida não dá certo? Porque eu fiquei gerando dor num monte de gente e em mim também o tempo inteiro. Aí tem sucinto materialismo, não é? Tá na moda dizer É, isso? Então, isso funciona para coisa boa e para coisa ruim. Tudo o que eu pensei, senti e realizei de ruim também é meu. Quem pariu, mantenha e o embale. Tá aí, é seu. Lide com isso agora. Então não tem o coitado. Ninguém é nem vítima e nem algoz. É o processo de aprendizado. E todo mundo tem dentro de si as ferramentas para resolver. Entende? Tá aí. uhum, É a cruz que não é mais pesada. Então a gente se coloca em situações para viver essa experiência e a gente não vai mudar. E é uma coisa muito complicada que todo mundo fica. É muito difícil a gente deshipnotizar as pessoas, né? é, No sentido de que tem uma hipnose, de que a gente tem que ter um sucesso e que a gente vai chegar em algum lugar, que daí lá naquele lugar a gente vai ser melhor e feliz. E que houve um parelhamento de que ser feliz e ter sucesso implica em ter dinheiro, em coisas materiais. E uma coisa não parelhou, que quando eu tiver é, dinheiro eu vou ser feliz. Só que uhum, isso não é real. Então as pessoas estão numa busca que não faz sentido. Não é, de verdade, não faz sentido. Jesus foi uma pessoa que pregou valor, trouxe valor para a humanidade inteira. Há 2.000 anos atrás, a gente olha para os valores que ele trouxe, gera valor. Vendeu um livro há 2.000 anos em que as pessoas compram, leem, releem milhares de vezes para entender esse valor e não tinha dinheiro. Não teve dinheiro, não se preocupou com essas coisas materiais. É isso que eu estou dizendo. Que uma coisa não parelha com a outra. O sucesso não está ligado ao dinheiro. Jesus, tecnicamente, fez sucesso. Tá aí, todo mundo conhece. uhum. Gandhi fez sucesso. Chico Xavier fez sucesso. E o que uma coisa tem a ver com o que uma coisa tem a ver com a outra? Então as pessoas, e o que a gente precisa fazer? Despertar as pessoas para isso. E o sucesso é ser feliz. Hoje em dia, sucesso é ter equilíbrio mental. Porque Nossa, tem um monte de gente que tem dinheiro, que tem sucesso, que a gente olha e fala, meu Deus, tá desequilibrado. E aí ninguém vê a parte que ele vive tomando remédio para dormir, ninguém vê a parte que ele vive tomando remédio para não enlouquecer, porque ficou exigindo, a humanidade está exigindo uma expectativa que ninguém vai alcançar essa perfeição, porque não tem essa perfeição, sabe por quê? Essa que a gente busca com o nosso racional, porque já é perfeito, já somos perfeitos, e você, perfeitamente imperfeitos. e você tá falando aí, a minha cabeça está processando algumas coisas aqui, e aí eu fico pensando que na questão até do dinheiro, né, quando eu comecei a fazer o curso, né, parece que parece assim para minha família em geral, principalmente assim, vou levar para o lado da infância, para minha mãe, para o meu pai, que, nossa, mas você está fazendo isso daí? Isso vai te levar a quê? Isso não vai te levar a nada. É, parece que o que eu faço realmente não tem valor. Eu acho que já gera mais um ponto de Exatamente. ligação aí. Ah, mas você ganha quanto fazendo isso? Eu falei, não, eu estou fazendo, né, para as pessoas. E parece que parece que, como talvez eles não conheçam, né, a profundidade desse trabalho, eles acham que, ai, nossa, tá perdendo tempo fazendo isso. E depois ainda tem mais o valor do dinheiro. Ah, mas quanto que você está ganhando fazendo isso? Quando eu falo que eu estou fazendo ainda, estou aprendendo, ah, mas nossa, junta muito questão do valor, tanto o valor do meu reconhecimento. Eu estou muito ligada, acho que quando eu era pequena, né? Sim. Muito o valor do meu reconhecimento com eles, valor de reconhecimento financeiro, que o que não te dá dinheiro parece que não te completa, Viu né? Não, como a humanidade está hipnotizada nesse sentido? Só isso. exatamente.
E aí uma Exatamente. coisa que eu queria trazer para você e também para as outras pessoas que estão aqui, percebe que quando você começa a falar isso, você começa a tossir? É a sua via de Engasguei expressão. engasguei com saliva. É o seu chakra da expressão. Toda vez que você vai se expressar, parece que tem até alguma coisa que te impede. Quando você coloca para fora, não pode, engasga, engole isso, tá? Então, uma Porque eu coisa que sou, eu queria. parece que você é o ET daquela situação. Não, isso não é o certo, isso é loucura, né? Não pode ser assim, não pode fazer desse jeito. E por isso internaram tantos loucos como nós nos manicômios durante toda a história da humanidade, né? Quem quer pensar um pouco diferente, hipnoticamente falando, não exclui, porque ele não tá louco, É, entendeu? E aí, uma coisa que eu queria dizer é que, assim, essa questão do valor, ela é importante num sentido, ó. Mas, Andrés, isso está lá na infância, eu tô preso lá na infância. Tá, mas por que que você se colocou? Porque todo mundo fala, então começou na infância? Não, não, você já traz isso para trabalhar. Por isso você starta esse processo na infância. Por isso você nasce nessa família que teria esse tipo de comportamento, para startar essa questão, para que ela, de certa maneira, te incomodasse e você começasse a buscar. Então, você já vem em processo evolutivo buscando aprimorar o seu processo de autovalorização, é, de amor próprio. Você está evoluindo. Então, por isso você nasce nessa família, nessa condição, com pais que são desta maneira. Ah, mas todo mundo nasce. Mentira, eu não nasci. né? Eu nasci numa família onde minha mãe só queria que eu fosse feliz. E o meu processo era abandono. E não tinha nada a ver com a minha mãe. Ela nunca me abandonou. Mas eu sempre me senti abandonada, porque ela foi trabalhar. E ela foi trabalhar para eu poder comer. Então, em momento algum, ela me abandonou. Então, é um processo meu. Então, quando eu me abandonei, quando eu vivia bêbada, quem estava me abandonando era eu. Enquanto eu não parei de me abandonar, eu não preenchi esse vazio em mim. Eu tinha saudades de mim. Eu sentia falta de mim. Então eu nasci com essas condições para que essas coisas acontecessem para despertar em mim aquilo que eu precisava trabalhar. Porque há quanto tempo eu vim me abandonando? E nem é só uma questão de que eu sou ruim, não, é um processo de aprendizado e evolução. Mas a evolução não para a gente ser melhor do que ninguém, mas para que a gente possa ser mais feliz, despertar o amor que existe dentro, que é um processo de amor próprio, porque eu só posso amar o outro se eu amar a mim mesma. Porque senão a gente só pode dar o que tem. Se eu não tenho amor para mim, eu não tenho amor para dar. Eu tenho algo parecido com amor, mas não é amor. Porque eu só posso te dar essa caneta, só uma caneta. Se ela é minha, Uhum. aí eu te dou. Se eu tenho, eu te dou. Se eu não tenho para dar. E é a mesma coisa. Então, esse é um processo de desenvolvimento da própria humanidade, despertar o amor. Esse é a única missão de vida. Eu desperto o meu amor para mim e ajudo os outros a despertar o amor dentro dos outros, de cada um. Ai, que bom. Tá bom? Ah, Então pensa muito bom aí, falar com você faz e até o final do mês. até o final do mês no Mano Master. E hoje eu fiz uma resposta bem legal falando dessas coisas. Numa das perguntas lá, dá uma olhada lá. Vai complementar essas coisas que a gente está falando de sucesso, dinheiro e felicidade, que estão parelhando de uma forma e as pessoas estão buscando por um parelhamento que não existe no universo. É, Não é que não existe porque não inventa, não. Não é assim que funciona. Tá bom? Vai lá dar uma tá olhada. bom. Muito Beijo, obrigada, viu? Liz. Tchau. Fica com Fica Deus. com Deus. E aí, Paty, você tem fome de quê? Eu tenho fome de muitas coisas, mas eu vou falar uma coisa agora que está me incomodando. Por favor. Quando eu vou falar, principalmente com meu esposo, alguma coisa para poder. Normalmente é mais para poder realinhar os pensamentos. Eu achar Tá. que a postura não está adequada tal.
eu me exalto muito na hora de falar. Ah, E isso tem causado... O que acontece? Quando eu me exalto, a pessoa tampa os ouvidos, né? Não quer ouvir, porque para que gritar? Para que gritar? E eu tive isso com a esposa, depois eu tive com uma prima. Ela fez um comentário preconceituoso e eu fiquei muito exaltada com aquilo. E isso me causou uma certa tristeza, porque o que eu quero falar é tão importante, mas a forma como eu estou falando, ela tá desfazendo o que eu estou falando. A forma está sendo mais importante do que é a fala. tá. E eu queria saber o porquê disso. Você acredita, Paty, que de alguma maneira nesses comentários, se você falar realinhar os pensamentos, né? Você usou essa palavra. Você acredita que nesses comentários que as pessoas façam, seu marido, sua prima, quem quer que seja, que em algum momento você se exalte, você sente, se eu estiver errada, você me fala, tá? Que eles estão julgando alguém ou algo de uma maneira que você não concorda? Eu acho que quem está fazendo sou eu. Que quando eu Tá, julgo eles da forma. Mas também, é os dois. Eles julgando algo e eu julgando eles, por isso. sim. E aí que tá. Então, assim, se tudo é por sintonia, preciso olhar para qual padrão? O padrão de julgamento. Entende? É o padrão que está conduzindo a história. Então, se alguém faz alguma coisa de um jeito ou de outro, então, por exemplo, ah, é, se a outra pessoa fala, você é isso ou é aquilo, é só o julgamento da outra pessoa. Se ela fala na rua, passando no carro, dirigindo, e fala assim, ah, mas esse povo também é tudo burro, é só o julgamento da pessoa, não é real. E aí eu discuto na mesma proporção. Então eu não consegui sair desse lugar ainda. Entende? É soltar e falar assim, a pessoa está falando só da boca para fora, em alguns casos. E ainda que ela esteja falando de verdade, é só o nível consciencial que ela tem. E o que é de se fazer? Nada, porque eu já tentei Então, tudo. não adianta, porque a gente não pode mudar quem não quer mudança. Não quer. Todo mundo fala que quer mudar, né? Então tem até uns posts na internet que mostra quem quer mudança, eu, quem quer mudar, ninguém levanta a mão. As pessoas não querem. Como é que as pessoas vão querer mudar? Sabe quando? Quando dói tanto, por isso que dói. Porque se não vai pelo amor, vai pelo ardor. Não é que o que muda não é a dor. O que muda é o amor. Só o amor tem capacidade de mudar tudo e qualquer e curar qualquer coisa. Mas a dor leva a uma busca. Então, tá doendo pouco. O dia que doer mais na pessoa, ela vai buscar. Então, às vezes, essa dor que a gente fica tentando salvar o outro, proteger o outro dele sentir, né? É porque a gente já consegue ver com uma lente um pouco diferente da dele. Só que ele ainda não. Né? E no processo evolutivo, nós estamos em processo de aprendizagem. Dentro desse processo, nós ainda somos crianças, pequenos ainda, e tem muito para a gente aprender. E quando uma criança erra, a gente odeia ela porque ela erra? Não. É a mesma coisa, mas nós estamos aprendendo a ser um humano. É que eu pensava que eu tenho que falar, que a pessoa não tem nem consciência do que está falando. Então, mas não adianta a gente falar para quem não quer, porque tem o processo dele. A gente precisa respeitar o processo do outro. Andressa, mas... E tá, a pessoa fala uma coisa assim, né? Até do trânsito foi bem interessante você falar, isso acontece muito. Mas às vezes fala no meio de uma reunião social, aí vira e fala assim, as pessoas de Goiânia são todas isso e não sabem dirigir. A pessoa não é de Goiânia, né? Quem tá falando. Só que eu fico envergonhada. Porque eu penso como, você pode falar isso, você vai ofender as pessoas que você tá aqui. Eu não posso, então falar isso não adianta nada. Seria só um desabafo meu, é só um desabafo meu, né?
Porque essa pessoa não está nem um pouco preocupada com se os outros estão gostando ou não estão gostando. E outra, uma coisa, olha onde é que as coisas vão. Olha como é que a dor se instala e que a dor, em alguns momentos, é a melhor coisa que pode acontecer. Tudo só existe se tiver amor. Senão não existe. Quando não tiver amor, a dor se instala. Dor Entendi. é ausência de amor. Ok. Então, é assim. Enquanto você repreende, o que essa pessoa sente? Fica com raiva de mim, né? Ela vai reagir. Nada, ela percebe que você a ama. Porque você quer que ela melhore. É verdade. Entende? Ele está fazendo porque ela se importa. Vamos imaginar que essa pessoa vá até Goiânia e tem um monte de pessoa lá de Goiânia. E aí ela vai lá e fala um monte de besteira. Então é recebido com o maior carinho por todo mundo. Chega lá e fala um monte de besteira de Goiânia e das pessoas que ali moram ou que nasceram ali. Ok. Essas pessoas, em algum momento, vão excluir essa pessoa. Não vão mais ofertar esse amor. Aí vai começar a chegar, e sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão dar bola. As pessoas não vão querer. Porque se ele vem me machucar, eu vou fechar essa porta, porque ali ele está ofertando não amor. Uma coisa que machuca, então a ausência do amor. E isso vai acontecer o quê? Vai doer, porque a ausência do amor dói. Ótimo, quanto antes doer, melhor. Inclusive a minha como parceira, porque fica ausente. Eu entendo o que você está fazendo por amor. Então, o que essa pessoa está fazendo? Imagina, você já passou por alguma situação de alguma pessoa, sendo uma pessoa muito próxima agora ou não, em qualquer momento da vida, quando a gente passa por faz alguma coisa, que tem uma pessoa que por algum motivo, ela, ou porque era amigo e depois não é mais amigo, enfim, que ela nos ignora completamente. Parece que não existe, ficou invisível para aquela pessoa. Isso dói, num grau. E quando a gente fez alguma coisa, teve comportamentos que geraram aquela situação, quando a pessoa está falando, a gente está na briga. Quando ela ignora, acabou. E aí, quando acabou, dói. Assim, a indiferença é uma das coisas que mais dói. E aí, quando isso dói, a gente percebe que a gente fez isso. E aí tem aprendizado. Porque eu cortei o fluxo, porque aquilo está gerando dor em mim. Acabou. Então, você está conseguindo alcançar o que eu quero dizer? Então, eu entendo que você está ofertando amor. Mas, às vezes, não. Então, isso não é o que... Isso só gera dor em você. Né? E o outro vai continuar... ele se sente acarinhado, né? Isso. Ele se sente acarinhado. Só que também não é uma pessoa ruim, entende? Foi a maneira como ele conseguiu de ter a atenção. E isso pode vir da infância, pode vir de outras vidas. Eu não tenho a menor dúvida que vem também. Né? Que toda vez que eu sou assim, as pessoas olham para mim, porque ninguém olha para mim. Assim, pelo menos é uma maneira que eu consigo ter atenção, e alguns que me repreendem por amor. Porque não é isso que tem um discurso, dói, olha, eu faço isso com você, isso dói mais em mim do que em você. É uma maneira, é tão enraizado que a gente não percebe. Não é bom, é ruim, mas é a maneira que eu consigo ter aquilo que preciso, que é o amor. Então, assim, nunca existe só existe inimigo porque um dia foi amigo. Né? Então, a gente não é inimigo de alguém que a gente nunca viu. Isso não existe. Então, só virou uma inimizade porque um dia teve uma amizade. Então, o que acontece com isso? Em algum momento existiu amor. Né? E quando aconteceu alguma coisa que machucou esse vínculo de amor, aí vira
o não amor, e aí o Desafeto, não né? amigo. Mas, na verdade, não, o amor existe Permanece. ainda, só que aconteceu alguma coisa que doeu. Doeu no meu amor, doeu no amor do outro. E aí, essa mangueira torce. Então, a mangueira ainda existe, que é o amor. Como alguma coisa torceu essa mangueira, ela está machucada. Qual é a ideia? Só desvirar, distorcer essa situação. E cada um fez o que soube, porque dentro do processo evolutivo, a gente está em processo de aprendizado. Então, Então, só para te ajudar a concluir, a gente tem que falar para quem quer, não para quem não quer. isso. Como eu vou saber? Então, por exemplo, porque eu falo para todo mundo. Todo mundo que eu Alguns acho vão que... observar. Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu já falei muitas vezes isso. E eu vinha, né, do meu processo lá de abandono, de fuga, de alcoolismo, enfim. E quando eu descobri que não era nem metade da metade da metade da metade do que eu já aprendi hoje, né? Lá no comecinho, eu falei, gente... Aí eu melhorei. Eu falei, eu posso ajudar todo mundo da minha família. Eu posso ajudar todos, tem meus tios que estão passando por essa mesma dor, que também têm processos e que estão abandonando. Meu Deus, eu posso ajudar todo mundo. Aí eu tentei falar para os meus. Os meus não queriam ouvir. Eu era mais uma louca. Ah, mais uma invenção da Andresa. Ela inventa 500, essa é só mais uma. Porque eu estava numa busca. Então eu sempre estava, mas eu sempre estava naquela meleca. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui o exemplo, mudei de verdade, começou a ter uma observação, mas ainda assim eles não queriam. Porque, vamos ver quanto tempo vai durar. Parou de beber? Ah, tá, vamos ver. Quanto tempo vai durar essa coisa fofa aí? Aí eu comecei a falar para quem queria ouvir. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar. E aí as pessoas começaram a me procurar e eu falava para quem queria ouvir. E até hoje eu tenho algumas pessoas na minha família que perceberam a minha mudança, começaram a escutar os meus vídeos e aí elas foram chegando. E outras não chegaram e não vão chegar e preferem ficar do jeito que estão. Porque elas são ruins? Não. Porque o orgulho delas às vezes não deixa, porque a vaidade não deixa, porque a dor, ela prefere ficar na dor, porque assim, se curar implica, se curar no sentido de se amar, tá? Implica em deixar pra lá, soltar tudo aquilo que me machucou. E as pessoas não querem soltar as suas razões, as suas certezas. Porque eu tenho certeza que para fazer isso tem que ser assim. Não tem que ser assim para todo mundo, não funciona do mesmo jeito. Mas para 20 pessoas, 1000 pessoas funcionou. Sim, mas para mim não funciona. Para mim tem que ser feito de outro jeito. Porque nós não somos iguais. Ah, todo mundo é igual. Não, todo mundo é completamente diferente. Apesar de sermos semelhantes. Okay. Ah, tem que ser todo mundo normal. Que normal? Normal que colocaram aí. Todo mundo tem que tá na moda usar bota até o joelho. Todo mundo tem que ter bota até o joelho. A mais exclusiva possível, mas tem que ser igual, entende? Aí você compra da marca mais cara porque ela tem que ser diferente, só que igual. É tanta loucura que as pessoas não param para perceber. E aí a gente não tem que ser normal. Nós temos que ser naturais. Não é normal, é natural. E cada um tem uma natureza. Mas se eu tento me colocar num padrão e não posso abrir mão daquilo que agora eu falei a vida inteira que era assim, agora eu vou desfalar, onde é que vai ficar a minha palavra? Aí eu tenho que manter o meu orgulho. Aí eu fico lá naquela minha dor, por conta de medo do que os outros vão dizer se eu fizer a minha mudança. E por conta de eu não dar conta disso. E aí eu fico nessa dor. Então eu falo para quem quer ouvir. Tem um monte de gente que detesta que eu falo. E tá tudo Então bem. eu tô sendo infantil quando... Eu tô sendo infantil quando os que não querem me ouvir, eu... Então, ser desafetuoso para mim. Porque você tá machucando a si mesma. Em prol de amar o outro, você se machuca. Dói. É como eu quisesse dizer assim, ó, para eu te amar, você tem que fazer isso, né? É um isso amor que eu tô querendo dizer, né? condicionado. Será? Isso.
Ó, o que você falou assim, Funcionar. que é como se eu estivesse falando pra você, pra eu te amar, você tem que ser assim. Então, quando eu amo, Isso. impondo uma condição, eu tenho um amor condicionado a um Uhum. comportamento. E o amor Isso mesmo. incondicional é eu te amo como você é. Não precisa ser do jeito que eu estabeleci. E aí, Entendi. eu não necessariamente eu preciso conviver com as pessoas, mas eu preciso amá-las. E para que elas possam ser aquilo que elas de fato são, se aquilo me incomoda tanto, eu posso até me retirar. Mas eu não posso querer que ela seja outra coisa. Ela precisa ser o que ela consegue, o que ela pode, dentro do processo evolutivo de cada um. E quando você fala que você está sendo infantil, é infantilidade, mas eu não quero que pese numa coisa ruim, tá? Um peso ruim. É ingênua. Você está sendo ingênua, entende? Ingenuidade. Caiu a ligação. Não estou te escutando. Então, mas então é isso. Assiste depois, que aí você vai conseguir entender, tá bom? Acho que caiu aqui. Beijo, linda. Tchau, tchau.